Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Londres num aspecto um pouco diferente. Vamos falar mais sobre questão de regiões, mapas, localizações, o que a gente chama aqui de postcode, né, que seria o CEP, né, aí no Brasil. E, enfim, vamos dar uma olhadinha hoje para que vocês possam, né, se localizar com mais facilidade quando conversando com os clientes, quando vierem visitar a cidade também. Então vamos lá. Eu vou começar aqui por um mapinha aqui muito genérico, digamos assim, né, só para ter uma ideia. Por quê? Antes da gente chegar em Londres, né, que está aqui na parte inferior, existe uma dúvida muito grande sobre Reino Unido, sobre Europa. Então, assim, basicamente hoje como funciona? A Inglaterra, né, o Reino Unido, hoje não mais faz parte da União Europeia, né? A Europa pega toda a parte dos países, né, aqui abaixo, pega França, Itália, Portugal e vários outros países, né? E hoje, né, o Reino Unido não mais faz parte desse grupo. O que seria de fato o Reino Unido? Né? Que é algo que faz muita confusão na cabeça de todo mundo, né? Não, mas peraí, eles são ingleses, eles são britânicos e é confuso. Então vamos lá entender básico, assim, pelo menos o básicozinho né, de como funciona, para que a gente possa entrar na parte mais central de Londres. Então, o que seria esse básico? O Reino Unido, né, é a união desses quatro países, digamos assim, né? E como seria para que a gente pudesse entender? Eu acho que no aspecto brasileiro, para que possa facilitar um pouquinho o entendimento, é como se fosse a união dos quatro, né, seria o Brasil e cada um deles para a gente seria como se a gente visse os nossos estados. Né? Então, por isso que às vezes, por exemplo, se você chama um inglês, né, que é quem mora aqui na Inglaterra, de britânico, eles se sentem assim um pouco ofendidos. É como se você estivesse chamando ele num termo mais genérico. Ah, como assim genérico? Vamos dizer que você está em Minas, né? E aí você está conversando com uma pessoa e você pergunta: Ah, você é brasileiro? Né? Você normalmente não chama um mineiro de brasileiro. O mineiro é mineiro, o carioca é carioca, a gente tem o paulista. Então, para eles aqui, quando você diz o britânico, é como se você estivesse chamando a pessoa de brasileiro, né? É algo mais global, não é algo específico, né, da origem dele, que seria a origem inglesa, de Wales ou a Irlanda do Norte, ou aqui em cima, Scotland. Então, essa seria a diferença, tá? Cada um é independente, são todos interligados por questões de governo, porém, com as suas organizações de política e etc., individuais também, então são interconectados. É mais ou menos a ideia que a gente tem dos estados, né, no Brasil, que a gente tem independências, mas ao mesmo tempo são todos interligados. Tá? Então essa seria a grande questão. Os quatro juntos, né, formam o Reino Unido, né? E todos que habitam no Reino Unido podem ser chamados de britânicos, tá joia? Então vamos lá, vamos para Londres, né? Aqui no finalzinho, como a gente viu no mapa. E aonde, né, fica Londres? Como funciona a questão de localizações, né? Aqui a gente vê a questão da Europa, Portugal aqui na pontinha, França, Bélgica. Então, aqui em Londres, a gente vai encontrar algumas questões assim bem interessantes. Por exemplo, Londres, a gente tem a região central, né? Que é aqui o miolozinho onde tudo acontece. E a gente tem a Grande Londres, que seria mais ou menos essa área aqui, tá? O que seria essa Grande Londres? Seriam as regiões não tão coladas no centro, mas que também fazem parte, né, como se fossem distritos, bairros e etc., que fazem parte da capital de certa forma. Então, tem clientes que vão perguntar assim: Ah, você tem imóvel na região norte? Então, às vezes o cliente não tem um bairro específico. Por que as pessoas não se importam com um bairro específico aqui? O transporte é muito bom. Então você tem uma quantidade absurda de linhas de transporte. A gente vai ter um outro vídeo separado só sobre a parte de transporte.
Você tem conexões muito rápidas, então assim, você morando muito afastada do centro, às vezes você tem um trem que te leva para o centro em 15, 20 minutos. Então, assim, às vezes você pega o metrô, com 30 minutos você está no centro. Então, a questão da localização aqui não faz tanta diferença. O que faz mais diferença é realmente as conexões que você tem, tá? Então, aonde tudo normalmente acontece, né? A parte mais central é aqui. Porém, em Londres, as pessoas conseguem empregos em toda a grande Londres e até nos arredores também, né? Nas áreas mais externas coladas à capital. Então, essa seria, né, a digamos assim, a visão um pouco mais panorâmica, né? Aqui no Rio estamos passando no centro da cidade, por sinal, visual lindíssimo, vale a pena olhar. Vamos aqui para a parte histórica, né? Então, caso um dia você venha a Londres, não deixe de visitar os museus. São muito legais, tem assim um conteúdo histórico espetacular. Um detalhe importante, tá? Grande maioria dos museus aqui são gratuitos. Então você só entra no site deles, agenda a data. É bom sempre agendar com um pouco mais de antecedência, porque alguns museus você tem 2, 3 semanas, às vezes um mês, né, de antecedência que você precisa agendar. Mas eles são gratuitos, então isso é muito bacana. Eles estimulam muito aqui a questão cultural. Às vezes tem, né, alguma apresentação específica, né, alguma exposição específica dentro do museu, dentro daquele período, então você pode pagar o adicional para visitar aquela exposição. Mas as exposições abertas, né, que eles chamam de General Admission, essas realmente normalmente são gratuitas, você tem um conteúdo imenso. Então você vai ver que tem vários museus aqui pelo centro, Palácio de Buckingham, o Royal Albert tá aqui, onde a gente tem, né, uma série de eventos maravilhosos. Então, assim, toda a parte histórica está aqui no centro, né, concentrada. Por isso que os aluguéis dessa região são mais caros, por isso que muitos centros empresariais, né, estão por aqui. Então, só para que vocês entendam as variações de preço, né, que vão acontecer. Tá vendo aquela região? É exatamente aqui, ó, nessa curvinha aqui do Rio aqui, né, que é onde a gente encontra toda a parte histórica, essa parte central aqui de Londres, tá joia? Vale a pena dar uma pesquisada online, ver os sites de toda a parte histórica, é muito bacana. Por sinal, caso algum dia vocês venham, existem ônibus de turismo aqui, né, que são aqueles ônibus sem o teto em cima, né, de turismo. Recomendo muito, é muito bacana porque você roda todo o centro histórico e você pode descer e subir no ônibus, né, a qualquer momento. Eles têm paradas, né, por toda a região aqui central. E aí você tem linhas diferentes, né, algumas linhas que pegam mais para esse lado, outras que pegam mais para esse lado. Você compra o ticketzinho, você pode escolher se o ticket é para toda a região ou para uma região específica, e aí você sobe e desce daquele ônibus lá quantas vezes você quiser. Então você vai, tipo, vai nesse museu aqui, aí você pega o ônibus de novo, aí vai para o outro museu, pega o ônibus de novo, e você sabe que vai ser mais difícil de se perder, né? Mas fica aqui é tudo muito explicativo, enfim, mas é uma dica boa que fica. Esses ônibus de turismo, eles chamam de rooftop. Eles têm cores diferentes, eles estão sempre, né, pelo centro, aqui perto do Palácio de Buckingham. Normalmente tem vários aqui paradinhos aqui na lateral. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso quando vierem. Vamos lá. Aquela parte central, né? Lembra que eu comentei de Grande Londres, né? Então seria mais ou menos isso aqui, a parte de Grande Londres. Por que essas letras, esses números? Aonde vem isso? Isso seria a divisão de CEP, tá? Então a divisão de CEP aqui é muito bacana porque ela faz sentido. Ela não é só um amontoado de números, né? Como a gente normalmente tem aí no Brasil. Então, assim, a gente consegue identificar as regiões pelo CEP. Como? O início do CEP, ele sempre vai identificar qual é a região onde o imóvel está localizado. Então, isso dá uma facilidade muito grande. A região central, né, que está aqui no meio, ela sempre vai estar com esse Czinho junto, tá vendo? WC, EC, EC. Então, quando a segunda letra é esse Czinho, é porque realmente é aqui no miolo, no olho do furacão, aonde tudo acontece. E aí, à medida que você vai indo para as áreas, né, ao redor, você começa a ter as letras que vão identificando. Então, o N para identificar o norte e normalmente a numeração, à medida que a numeração vai crescendo, é sinal de que essa região está mais afastada do centro.
Não é 100%, por exemplo, aqui ó, a gente tem N1, o N2 está aqui em cima, o N3 está um pouquinho mais afastado, o N19, não me perguntem por quê, é aqui mais colado no centro. Então, assim, tem essas variações, mas a base é de que você tem a letra e as numerações mais baixas normalmente são as mais aproximadas do centro, tá bom? Então, você tem norte, NW, né, de norte-west. Então, aqui as regiões mais west. Aqui você tem sul-west. Aqui você tem um sul mais east. E aqui a região east de Londres. Então, normalmente o CEP ele vai ter esse prefixo mais alguns númerozinhos e letras que vão identificar exatamente qual é a rua, tá? Então, só por esse início, se a pessoa te mandar um postcode, né, se você vê num anúncio, seja lá o que for, você já vai saber mais ou menos aonde fica, porque se tem um N vai ser para cima, se tem um S vai ser para baixo. Então, essa localização básica, né, o CEP daqui ele ajuda muito. Vamos lá. Agora, né, o tão temido mapa do metrô de Londres. Não precisa ter medo, porque ele é absurdamente explicativo, é muito bacana, funciona, o transporte aqui é espetacular. Você vê um doido ou outro de vez em quando que é super engraçado, muita gente cantando, artistas de rua, é muito legal você ver artistas assim maravilhosos nas estações do metrô. E aqui você tem essa noção das conexões. Eu vou fazer um vídeo separado depois só para vocês entenderem, né, essas variações de cores. Ah, por que esse aqui é laranja? Por que esse aqui é abertinho? Por que aquele ali... Então, assim, vou fazer um outro vídeo separado para vocês. Mas eu queria só que vocês entendessem uma coisa aqui que é muito importante. Tá vendo essas linhazinhas aqui, ó? Uma linha branquinha com o número 1 aqui dentro. Uma faixa cinza com o número 2, uma faixa branca com o número 3 e aqui vai faixa cinza 4, 5 e 6. O que seriam esses números, né, e essas faixas? Aqui em Londres, a cidade é dividida por zonas, tá? Então, o que seriam as zonas? Seriam as regiões. Eles vão fazendo esses círculos, né? Não são círculos exatos, mas essas marcações de regiões aqui, circulares ao redor do centro, para que você tenha uma noção se o imóvel ou o transporte é longe ou perto do centro. Então, o centro é a zona 1, a região mais próxima do centro, né? Zona 2, zona 3, zona 4 e por aí vai, né? Até zona 8 e 9 até. Então, eles vão ampliando com uma certa frequência. Então, assim, tem uma outra linha nova de metrô que está sendo construída, linha Victoria, etc. Então, assim, é muito interessante. Os aeroportos, tá? Grande parte dos aeroportos você tem, tá vendo, ó, alguma linha do metrô que vai direto a esse aeroporto, então isso dá uma liberdade muito grande. Eu acho que assim, às vezes a pessoa nova, né, fica com medo de ir para pegar o aeroporto e tal, sair do aeroporto, aí acaba pegando um Uber, que aqui funciona super bem, é super barato, então compensa também se você tá com medo de se deslocar e se perder nas estações, pode pegar um Uber que é baratinho e fácil. E, assim, funciona bem, tá? É muito tranquilo, é seguro. A única coisa que tem que ter cuidado aqui realmente é aquela coisa de ladrãozinho, né? Eles chamam de pickpockets, se eu não me engano. Que é o quê? É muito raro você ter notícia de uma pessoa tomar um tiro num assalto, ser ferido num assalto, alguma coisa assim. Mas você fica sabendo o tempo todo de alguém que estava no metrô e o telefone sumiu da mochila, a câmera sumiu da mochila. Então, assim, eles pegam as coisas da mochila, sabe? Então, esse é o único detalhe. Se você tá com uma mochila, deixa ela viradinha para frente, ou então não deixe nada de valor na parte, né, que vai ficar exposta. Muitas mochilas aqui, elas têm aqueles fechinhos escondidos, né, que ficam na parte de trás. Então, enfim, são dicas bacanas, tá? Hoje, por enquanto seria isso, para que vocês entendam a questão de zonas, localização. Então, Londres não é difícil de entender, o transporte é bom, a estrutura é bacana, o postcode, né, que é o CEP, ajuda muito. Então, fiquem tranquilos porque esse aprendizado assim vai ser constante, gradativo e é super interessante, tá bom? A gente se vê em breve para uma próxima aula aí com um pouco mais de aprendizado e fiquem tranquilos que essa evolução é super rápida, tá bom? Um abraço, até breve.